Vamos lá falar do Náutico a partir de agora dentro do nosso programa. Eleições alvirrubras com a indefinição ainda pelo lado da oposição. É incrível, né? Que até estava acompanhando ontem o programa na Rádio Jornal por volta das 18 horas. E é algo interessante que o João Vitor Amorim acabou destacando, que houve, né, por parte do atual presidente do Náutico, Diógenes Braga, uma prontificação para que as eleições alvirrubras elas fossem adiantadas. Até porque você ganha tempo de planejamento pensando na temporada que vem. O executivo falando a mesma língua do deliberativo, eleições adiantadas. Muita gente gostou da ideia, mas cadê as inscrições das chapas? Cadê o pessoal para se inscrever e registrar a candidatura para a disputa do pleito do próximo dia 12 de novembro? O prazo de inscrições, como a gente já havia mencionado aqui em outros programas, se estende até o próximo dia 13 de outubro, na sexta-feira. E até agora, nenhuma chapa da situação e nem a chapa da oposição inscreveu os seus candidatos. Porque não é apenas o candidato à presidência do executivo, mas o vice do executivo, presidente e vice do Conselho Deliberativo, bem como outras prerrogativas que fazem parte do todo o processo eleitoral, do cronograma eleitoral, que já foi inclusive divulgado pela comissão. Ontem a informação de que a Aloysio Xavier ainda tem incógnitas a serem preenchidas, como por exemplo o nome do presidente, vice-presidente executivo e o presidente, como também o vice do Conselho Deliberativo. E ainda hoje, nesta terça-feira, o Aloysio Xavier terá uma reunião, conversas com alguns dos chamados cardeais alvirrubros, grandes alvirrubros, para traçar alguns pontos de nomes que possam ser designados a assumir essas cadeiras no pleito do próximo dia 12. E aí a gente abre um questionamento. Será que teremos mesmo o pleito alvirrubro no próximo dia 12 ou algum presidente será aclamado no próximo dia 12? Porque ontem as palavras do presidente do Conselho Deliberativo, Alexandre Carneiro, à Rádio Jornal, elas foram esclarecedoras. Inclusive rolou ontem reunião no Conselho, a gente vai trazer alguns detalhes daqui a pouquinho, mas ele destacou que a situação nesse momento trabalha com um nome de consenso. A situação ela pode trabalhar com esse tal consenso não apenas com os membros que compõem a situação, dos que já foram mencionados aqui: Alexandre Asfora, Luiz Gaião, Roberto Pimentel, Roberto Selva, Luiz Felipe Figueiredo. Dos que já foram mencionados aqui, pode-se acontecer uma composição entre eles para a formação de uma chapa da situação, como também não foi descartada a possibilidade pelo próprio Alexandre Carneiro de um possível apoio a Aloysio Xavier, candidato da oposição. Por isso que a gente está questionando. Será mesmo que vai rolar esse bate-chapa no Náutico? Porque o que eu estou observando é que neste momento, hoje, 10 de outubro de 2023, 11h37 da manhã, o único nome que está se prontificando para assumir a cadeira executiva do Náutico chama-se Aloysio Xavier. A ponto, inclusive, de chamar a atenção do pessoal da situação. Se o Náutico tivesse garantido o acesso neste último final de semana, o bate-chapa do Náutico estaria muito mais efervescente em seus bastidores. Como o Náutico não conseguiu esse acesso, aí a gente percebe que está como uma bolinha de tênis. Um dá uma raquetada e o outro devolve e fica nisso. Não se resolve, não se chega a um denominador comum, nem do lado da situação e também no lado da oposição a essas indefinições, embora hoje a situação esteja um pouquinho mais à frente do que a situação, muito por conta de já ter definido o seu nome para a cadeira executiva.
Como a gente havia destacado aqui a reunião do Conselho Deliberativo no clube, o advogado Rodrigo Caú Beltrão, ontem especialista em SAF e em recuperação judicial, detalhou questões importantes ontem na reunião do Conselho, esclarecendo dúvidas dos temas. E, inclusive, ontem foi repassada uma informação importante para as eleições do Náutico, que o Tribunal Regional Eleitoral, ele não disponibilizará urnas eletrônicas. Ou seja, teremos votos nas cédulas. E naquelas urnas, aquelas caixas, como comumente acompanhamos aqui no futebol pernambucano. Roberto Pimentel, que chegou a ter seu nome mencionado, né, pelo lado da situação como um dos possíveis candidatos à presidência do Conselho Deliberativo, ele esclareceu alguns pontos da SAF, como por exemplo, né, muitos torcedores do Náutico têm essa dúvida. Será que vai acontecer mesmo mudança de cor de equipe, mudança de escudo, mudança de mascote? Mas ele garantiu que essa atual proposta da SAF do Náutico preserva não apenas o escudo, as cores, né, o próprio mascote e o hino do clube, como também a preservação do patrimônio do Náutico. É uma SAF que vai estar voltada mais para o futebol. A parte associativa do Clube Náutico Capibaribe, que terá uma presidência a ser definida no dia 12 do mês que vem, é quem vai tocar toda essa parte, né, de patrimônio e de tudo aquilo que acabou sendo relatado há pouco. No momento oportuno, destacou ainda Roberto Pimentel, o assunto será tratado em uma Assembleia Geral dos sócios alvirrubros. Como a última informação, ontem vimos a saída do volante Souza da Ponte Preta. Souza, que nem apareceu na lista de relacionados. E depois a informação do querido Lucas Ronçafa, lá da imprensa de Campinas, destacando que Souza pediu para deixar o elenco da equipe Ponte Pretana, alegando problemas particulares. Souza fez 3 jogos com a camisa da Ponte Preta. Nas 3 ocasiões acabou sendo substituído. Ele tem contrato com o Náutico até o final de 2024. Porém, pelo que foi acertado com a Ponte Preta, essa diminuição de salários para que o Náutico não pudesse ter um peso significativo em sua folha sem jogos oficiais, Souza ele não vai ser, pelo menos nesse momento, integrado ao elenco do Náutico, e mesmo que fosse, não teria acréscimo algum nos vencimentos de Souza mensais em relação ao que ele está ainda recebendo do Náutico por ter contrato vigente. Então, até para tranquilizar o torcedor em relação a essa situação, de que Souza sai da Ponte, se desliga, vai resolver os seus problemas particulares, porém, o Náutico não vai pagar em sua totalidade os salários de Souza, mesmo ele possuindo contrato com o clube pernambucano.